Bom, hoje estamos com mais energia, apesar do dia ter sido igualmente intensivo, parece que o jet lag já está... Já estamos a entrar no fuso horário, são 8 horas de diferença para Portugal, hoje já estamos um bocadinho melhor em questões de fuso horário. Foi um dia fantástico, começou por uma intervenção do Gerard Hamilton. Foi estruturante porque tocou muito na questão das pessoas, ou seja, há uma atividade muito intensa em termos de marketing digital, de captação de clientes, de sistemas, de uma série de coisas, mas depois na realidade no fim do dia tudo se resume bastante às pessoas. O Gerard voltou a falar numa coisa que é muito interessante, que ele chama o responsive selling, que é vender atendendo ao processo que o cliente gosta de seguir para comprar um automóvel, não tanto em função daquilo que nós queremos, mas mais em função do que o cliente quer, muito numa lógica de soft selling. Muito interessante a intervenção do Gerard. Falou na importância de um concessionário ter uma missão, e é um processo depois que se desencadeia a partir dessa missão. Desencadeia-se principalmente no sentido de transmitir para as pessoas que trabalham no concessionário como é que se devem comportar e medir o desempenho das pessoas em função dessa missão. E essa missão é uma missão que pode ser a que o concessionário quiser. Claro, há concessionários de volume, há concessionários que querem satisfazer o cliente até ao limite. O que é importante é depois as pessoas atuarem e cumprirem de acordo com essa missão. Depois tivemos o Joe Shura. Joe Shura, que é o CEO da Dealer Inspire. Sim. Foi uma apresentação sobre digital marketing e muito interessante porque abordou um bocadinho todas as áreas do digital marketing, desde o paid search, de Google, AdWords, passando pela social media, pelo SEO, pelo prestar atenção aos dados que nós temos e como é que os devemos interpretar e tirar consequências disso do ponto de vista de negócio. Falou também na questão dos websites e uma coisa muito interessante e que atravessou várias apresentações que nós assistimos, que é um simulador de mensalidade, ou seja, é um dos hot topics nos websites, é precisamente o cliente poder gerir a compra através da mensalidade e chegar à mensalidade que é mais importante para ele. Até escolher o carro. Até escolher o carro em função da mensalidade, certo? E terminou numa coisa que é um bocadinho já mais futurista, que é o Internet of Things, que é toda a parte da conexão das pessoas conectadas, dos objetos conectados, e é um tema que se tem vindo a prestar alguma atenção aqui nos Estados Unidos. Olha, eu vi a apresentação do Robert Donovan, que falou da criação de conteúdo especificamente para o mobile. Chamou a atenção, por exemplo, da importância do mobile neste momento, perguntou à sala quem é que via o smartphone logo ao acordar, e pelos vistos parece que toda a gente tem esse hábito de ver o smartphone ao acordar. Disse também que as pessoas olham para o telemóvel 150 vezes por dia, em média, e que têm uma utilização média também de 177 minutos por dia. O grande desafio é desenhar-se os websites prioritariamente para mobile, em vez de prioritariamente para desktop, como é realmente ainda o hábito. Eu assisti a uma apresentação muito interessante do Kendall Billman, é o Senior Vice President de uma empresa que é a AutoAlert. Sim. E o Kendall vinha aqui um bocadinho contracorrente, ou seja, fala-se muito em presença na internet, em publicidade, em marketing, por aí fora, e o Kendall defende muito que o ouro está dentro de casa, ou seja, descuramos os sistemas de CRM e a informação que temos dentro de casa. Ele deu alguns exemplos em termos de oportunidades de negócio que têm taxas de conversão muitíssimo superiores aos investimentos que se fazem em marketing, e ele referia aqui alguns alertas que podem sair de dentro dos nossos sistemas de CRM. Falou no Upgrade Alert,
clientes querem mudar de carro por questões de mudança de vida, precisam de outro tipo de carros. Falou no Mileage Alert, da quilometragem, termos alertas pela quilometragem dos carros, porque conseguimos saber quando é que os clientes precisam de pós-venda, quando é que estão em estado de trocar de carro. Falou também no alerta através da garantia, ou seja, o tempo do fim de garantia para vender outros produtos, para vender outros carros. A questão do serviço, ou seja, não olhar só para o cliente numa ótica só de vendas de carros, mas também numa ótica de venda de após-venda, porque muitas vezes perde-se os clientes e perde-se a relação com o cliente quando ele vai fazer uma revisão a um concessionário onde não comprou o carro, e isso é muito comum. Falou também na questão muito interessante, e que nos Estados Unidos os programas de lease, o Trade Cycle Management, que são produtos que estão a ter agora alguma afirmação em Portugal, que permite trocar de carro com mais frequência, ou seja, se os clientes trocarem de carro com mais frequência, nós vamos vender mais carros. E nesta questão do Trade Cycle Management, o que ele referiu aqui é que se nós não tomarmos conta do cliente nos 12 meses antes da terminação do contrato dele, temos grandes probabilidades de perder o carro para um concorrente. Olha, Manuel, eu depois assisti, a propósito de serviço de pós-venda, assisti a uma apresentação do Glenn Pesh. O Glenn Pesh esteve na World Shopper Conference este ano, não é? E veio falar exatamente de pós-venda. Nesta apresentação voltava a insistir no grande tema favorito dele, que é dizer que o pós-venda, apesar de ser digamos, um dos polos mais rentáveis das concessões, é daqueles que beneficia de menos marketing. Mas desta vez ele insistiu muito nos aspectos ligados às redes sociais, fez a apresentação em conjunto com uma responsável de marketing digital da PCG, que é a companhia dele, e anunciou aqui várias questões, nomeadamente a importância dos vídeos. Tem sido quase transversal a todas as intervenções, a grande importância dos vídeos face a outro tipo de conteúdos. Jim Parker foi ex-CEO da Southwest Airways. Voltámos, só para explicar às pessoas, voltámos aqui a esta sala é muito maior do que aquilo que parece aqui neste vídeo, mas esta é a sala onde se realizam as General Sessions, aquelas mais importantes, onde todas as pessoas podem assistir às apresentações. Desculpa. O Jim Parker, ex-CEO da Southwest Airways, é muito interessante que ele foi para CEO da Southwest, que a Southwest estava numa fase muito boa, a ganhar muito dinheiro, com os resultados fantásticos. Esqueceram-se, foi de lhe dizer que iria acontecer um acidente marcante na aviação, que foi o 9/11 nas Torres Gêmeas, em que de repente ele ia a caminho do escritório e começou a ouvir na rádio o acidente, não estava a perceber muito bem o que era, e entretanto recebeu uma chamada da empresa a dizer que tinham recebido instruções para aterrar todos os aviões que estivessem a voar naquele momento. Curiosamente, ele tomou uma série de medidas nessa altura que, do ponto de vista de gestão, seriam um bocadinho insensatas. A primeira foi que comunicou para o mercado que devolveria o dinheiro a todos os clientes que tivessem feito reservas, e que havia nessa fase um certo pânico a entrar dentro de um avião. Curiosamente, aquilo que ele pensou que iria ter um impacto muito forte não teve impacto nenhum, porque foram muito poucos os clientes que efetivamente cancelaram as reservas porque tinham a consciência que um cancelamento massivo de reservas poderia levar a companhia de aviação à falência. Exatamente. A dele e a dos outros. Exatamente. Aliás, foi isso mesmo que ele disse naquele dia, no dia do atentado, disse à mulher, não é, que receava que, pura e simplesmente, a companhia fosse à falência. E que não tivesse emprego no dia a seguir. Exatamente. A realidade é que todas as outras companhias de aviação recusaram-se a devolver o dinheiro aos clientes. Ou seja, uma situação imprevista e que não devolveram o dinheiro aos clientes. Outra coisa foi que ele tomou a decisão nesse momento de não despedir nenhum empregado da companhia. Todas as outras companhias de aviação fizeram despedimentos massivos. Curiosamente,
A Southwest, passando depois desta fase, isso teve um impacto tão positivo na reputação da companhia que afirmou-se definitivamente como uma das melhores companhias nos Estados Unidos. Aí ele referiu uma coisa que achei muito interessante, é que não só não teve cancelamentos, como começaram a receber donativos de particulares de $100, de $200, de $20 a apoiar a empresa naquele momento difícil que estavam a passar. E acabou dizendo que o grande segredo do sucesso eram os empregados da Southwest. Foi essa a razão que o levou a tomar uma decisão que ele tinha dúvidas ou que tinha medo do impacto financeiro que isso pudesse ter, que era não despedir ninguém. Muito bem, seguiu-se depois a Innovation Cup. Foram apresentadas, aliás, uma série de ideias novas, não é? Ideias de empresas que vendem serviços, que vendem software. De fornecedores da indústria que claramente vinham aqui apresentar comercialmente a sua ideia. O que é que mais te impressionou dentro das várias ideias que nós vimos aqui, Manuel? O que mais me impressionou foi uma primeira intervenção de uma empresa, a Clarivoy, que é o que eles dizem, liga os pontos, connect the dots em todo o percurso digital do cliente, ou seja, esta empresa consegue medir efetivamente de onde é que o cliente veio, qual foi o percurso que ele teve e qual é o momento mais oportuno para a trabalhar do ponto de vista de marketing. Depois vimos uma empresa parecida com aquela que também esteve na World Shopper Conference, que é a See It Now, e depois sei que gostaste muito desta apresentação do Big Data, do Outsell, não é? Do Brian Harvard. O Big Data gostei bastante. Hi, how are you? Desculpem, passou aqui uma menina que nos cumprimentou e por uma questão de cortesia. O Big Data vem um bocadinho também no sentido de analisar todo este percurso que o cliente tem ao longo do seu percurso de compra, que é muito alongado. Eles mostraram um exemplo de um cliente desde que iniciou o processo até comprar, passaram-se 9 meses. E eles conseguem capitalizar nesses dados para criar um momento oportuno para tomar decisões de caráter comercial. Muito bem. Depois temos o Ben Anderson. Diz-me uma coisa, Manuel, esta foi uma apresentação que tu viste sozinho, foi isso? Recorda-me lá. Foi uma apresentação que eu vi sozinho É que isto o dia é tão intensivo que às tantas já nos perdemos, mas o Ben Anderson falou de uma coisa que é o Smartphone Effect. E falou dos clientes da geração millennial e de todos os outros que vêm agora a seguir, que por eles geririam todo o processo de compra do carro através do smartphone. Referiu duas coisas que são bastante avançadas, que é o GFence, o podermos nós definir uma área de intervenção onde queremos que os nossos clientes sejam notificados por entrarem dentro dessa área geográfica, serem notificados através do smartphone. E falou também de outra coisa, que são os beacons, são radares que se metem nos carros dentro do stand, em que o cliente, ao aproximar-se do carro que pretende adquirir, é automaticamente notificado no seu smartphone de uma data de informação acerca do carro, de condições de financiamento, muito antes de tomar contacto com o vendedor. Ou seja, o cliente faz um percurso digital que é algo complexo, mas quando se começa a aproximar dos clientes, dos concessionários, quer do ponto de vista geográfico ou mesmo dentro do stand, através dos tais beacons, radares, começa a ser notificado e começa a construir a venda muito antes de entrar em contato com o vendedor. Muito interessante. Muito interessante. Olha, vou aproveitar para falar um bocadinho nas duas apresentações, nas duas últimas apresentações que vi sem estarmos em conjunto, na mesma sala, e vi uma apresentação da Carrie Wise, que é responsável de marketing da TrueCar. A TrueCar é uma empresa que é muito polémica aqui nos Estados Unidos, porque é uma empresa que trabalha
trabalha no domínio da transparência de preços e fomentou muito a transparência dos preços a ponto de entrar numa guerra com os seus próprios clientes, que são os concessionários. Portanto, foi uma empresa que tem tido uma existência muito polémica, mas que, pelos vistos, agora está mais pacífico. De qualquer forma, o assunto é extraordinariamente interessante. Trata-se de saber como é que os concessionários devem reagir e devem funcionar neste ambiente de transparência total de preços e como é que se deve vender automóveis assim. Fizeram-se ali várias experiências, por exemplo, pôs 3 câmaras fotográficas rigorosamente iguais, com preços diferentes, não é? De todas as 3 tinham preços diferentes e fez-se um estudo sobre a preferência dos clientes. E, Manuel, o que é que tu achas? Em 3 máquinas terão escolhido a mais cara, a do meio ou a mais barata? Rigorosamente iguais. As máquinas seriam iguais, mas se calhar a comunicação que estava associada não seria igual. Esta mistificação que existe dos clientes só compram por preço, cada vez me convence mais que não é verdade. Nós vendedores é que estamos tão viciados em negociar em cima de preço e de vender preço aos clientes que levamos as coisas para esse sentido, explotamos essa... Os clientes querem fazer um negócio justo, querem ter a noção que têm acesso a um negócio justo. Portanto, a tua escolha seria... A minha escolha seria quem prestasse um melhor serviço ao cliente e quem prestasse uma melhor informação, quem desse mais garantias e que tivesse um preço que tivesse enquadrado com o mercado, não é? De facto era assim, mas aquela experiência partia do princípio, e nós não combinámos nada em relação a respostas, esta experiência partia do princípio de que as condições eram rigorosamente iguais, as máquinas eram iguais, os serviços eram iguais, as comunicações eram iguais. De facto, o que se veio a confirmar é que os clientes escolhem a solução do meio, aquela que nem é a mais cara, nem é aquela mais barata, não é? No caso em que só havia 2 máquinas em confronto, eles escolhiam a mais barata porque eram rigorosamente iguais. Mas isto comprova aquilo que o Manuel está a dizer, é que nós temos muito a noção que o cliente escolhe por preço, mas na realidade o cliente quer um preço competitivo, por isso é a importância destas empresas que fazem este acesso, este estudo de mercado dos preços. Ele quer saber que o preço dele é justo, que fez um negócio pelo preço justo. Voltámos aqui aos recursos humanos. Assistimos a uma apresentação do Adam Robinson, que é o CEO de uma empresa que é a Aerology, e que escreveu um livro que é The Best Teams Win. O Adam dizia uma coisa bastante curiosa, que os 4 fatores críticos de sucesso no recrutamento têm a ver com a atitude, a confiabilidade de que as pessoas cumprem com aquilo que se lhes pede, sucessos que tenham tido em iguais funções no passado e que a cultura, que a pessoa que estamos a recrutar consegue se ajustar à cultura da empresa. Mas a questão da atitude é um fator crítico. Porquê? Porque ele diz que isto é genético, ou seja, as pessoas que têm uma atitude, quando se lhe perguntam, lembra-se do último objetivo que estabeleceu para si e que não conseguiu cumprir? E ele lembra e tal, aconteceu-me isto e tal. E porquê? O que é que aconteceu? E aí é muito interessante que ele diz, se encontrar uma pessoa que consegue encontrar nos outros a justificação para não ter atingido os seus objetivos, é logo posto de parte. A pessoa diz, olha, eu não atingi porque não fiz isto, devia ter feito, se calhar chegou aquele fim de semana que eu devia ter trabalhado para atingir um objetivo e não fui, e portanto consegue encontrar as razões do insucesso dentro de si. Muito interessante, vale a pena ler o livro dele, podem fazer o download gratuito na internet. Olha, antes de passarmos a essa última apresentação, eu ainda fui ver uma apresentação que foi uma apresentação feita por 2 pessoas, entrou uma consultora que fez a primeira parte e que trazia como convidado um seu cliente que era
um concessionário. Devo-vos dizer que, para mim, o concessionário foi francamente melhor que a consultora e realmente foi um concessionário que foi apresentar uma construção que tem várias características inovadoras. É uma construção verde, aposta muito em não ter impacto ambiental, tem um painel solar gigante em cima do parking lot e disseram, aliás, que era o filho do dono da construção, disse que só o marketing que tem tido em torno desta estratégia de ser uma construção ecológica tem sido fantástico, tem atraído um novo público à construção, os millennials muito interessados e tem de facto acrescentado muito público. Por outro lado, curioso, porque as pessoas estão dispostas a pagar mais se identificarem com as empresas e com as pessoas. É verdade. Aliás, no concurso de ontem das Best Ideas, que eram coisas de concessionários, quem ganhou foi um concessionário que não era tanto pela inovação, mas era pela forma como ele, na comunidade dele, apoiava determinado tipo de causas e tinha os empregados e toda a empresa envolvida nisso e os clientes valorizavam isso e queriam comprar neles por causa disso. Só para terminar, esta construção tinha de facto várias características diferenciadoras, era uma construção verde, estava aberta até às 3 da manhã, tinha uns telefones vermelhos para qualquer pessoa, empregado ou cliente, em qualquer momento agarrar e telefonar ao dono da construção. Era muito interessante. É uma coisa que de facto eram vermelhos, estes telefones, que era para chamar a atenção para as pessoas saberem. Em alta. E deixa-me só dizer mais uma coisa, também tinham aqui uma estratégia que era colocar um dispositivo no carro do cliente para saber quando o carro tem um problema, ou seja, para antecipar eventuais problemas de manutenção ou de reparação que o carro tivesse, e depois com isso recolhiam dados sobre cada um dos clientes com as devidas autorizações e cruzavam esses dados com o CRM. Foi muito interessante. Acabámos em alta. Em grande. Acabámos quê? De Harley Davidson. Conta lá, tu estavas tão entusiasmado com a apresentação do Ken Smith. Estava, de facto. Ken Smith é ex-diretor de comunicação da Harley Davidson e passou pela transformação de uma companhia que esteve à beira da falência e que hoje não vende motas a preço de venda ao público. Vende motas muito mais caras porque os clientes têm que as personalizar. Muito mais caras. E ele não hesitou em mostrar lado a lado as Harleys e as várias cópias das Harleys de marcas japonesas, neste caso, dizer que eram excelentes motos, que eram fantásticas motos, mas as deles eram muito mais caras e as pessoas adoravam as motas. É uma apresentação sobre branding, é extraordinariamente interessante. Este Ken Smith é um comunicador fantástico, pôs a sala permanentemente atenta e conseguiu arrancar vários sorrisos. É muito interessante esta apresentação. Bom, chegámos ao fim do segundo dia, está quase a acabar a Driving Sales, amanhã haverá um encerramento. Vamos tentar fazer um Facebook Live em direto da página de Facebook do Worldshopper, onde iremos mostrar o encerramento da Driving Sales. Presumo que será aí por volta das 8h30 de Portugal. A Driving Sales acaba, mas ainda vamos assistir a outro evento que é o Shark Tank da indústria automóvel. Vamos partilhar com vocês essa experiência. É muito giro, é mesmo isto, é o Shark Tank, é a apresentação de ideias com um júri a classificá-las. Muito interessante. Bom, até amanhã. Até amanhã.